Idosa encontra Caramelo deixado para definhar e não podia tomar outra atitude. O calor intenso do interior de Sergipe fazia o ar tremer sobre a estrada de terra quando Dona Alzira ouviu um som quase imperceptível vindo do mato seco. Não era um latido, era um gemido fraco, arrastado, como se a vida estivesse por um fio. Ela parou. Algo dentro dela disse que não podia ignorar. Ao se aproximar, o que encontrou fez seu coração apertar. Caramelo estava caído no chão, extremamente magro, com feridas espalhadas pelo corpo, os olhos quase sem força para se abrir. O cheiro da terra quente misturado ao de abandono tornava tudo ainda mais difícil de encarar. Por um instante, Dona Alzira hesitou, não porque não queria ajudar, mas porque sabia que aquilo mudaria completamente sua vida. E mudou. Mas antes de continuar essa história que já começa de forma tão forte, aproveite agora para curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui de onde você está assistindo. Eu quero saber quem está acompanhando essa jornada desde o começo. Dona Alzira não tinha muitos recursos. Sua casa simples, seu dinheiro contado, e ainda assim, ela tomou uma decisão sem voltar atrás. Com as próprias mãos, improvisou um jeito de carregar Caramelo, sentindo o peso leve demais daquele corpo frágil. Cada passo até sua casa parecia mais longo do que o normal, como se o destino testasse sua determinação. Nos primeiros dias, o silêncio era angustiante. Caramelo mal se movia, a respiração irregular, o olhar distante. Dona Alzira usava o que sabia, ervas do quintal, panos limpos, água fresca, tudo aprendido ao longo da vida. O cheiro das folhas amassadas tomava conta do ambiente enquanto ela cuidava de cada ferida com paciência. Mas havia dúvidas. Será que ela conseguiria? Será que estava fazendo o suficiente? Enquanto isso, dentro daquele corpo enfraquecido, algo ainda resistia. E é aí que essa história começa a mostrar que nem tudo está perdido, mesmo quando parece tarde demais. O sol do interior castigava sem piedade naquela tarde silenciosa. A estrada de terra parecia abandonada, com o vento levantando pequenos redemoinhos de poeira seca. Dona Alzira caminhava devagar, segurando sua sacola de pano, sentindo o peso dos anos nas pernas, mas mantendo o passo firme de quem já enfrentou muita coisa na vida. Foi então que ouviu um som tão fraco que poderia passar despercebido por qualquer pessoa distraída. Um gemido baixo, quase engolido pelo calor e pelo canto distante dos passarinhos. Dona Alzira parou. Olhou ao redor. O coração apertou antes mesmo de entender o motivo. O som vinha do mato. Ela se aproximou com cuidado, afastando os galhos secos com as mãos. O cheiro era forte, uma mistura de terra quente, folhas queimadas e algo mais, algo que ela conhecia bem, abandono. E então ela viu. Caramelo estava ali, caído no chão, imóvel, com o corpo extremamente magro, como se cada osso quisesse romper a pele. As feridas espalhadas pelo corpo denunciavam sofrimento prolongado. Os olhos, quase fechados, ainda carregavam um brilho fraco, como uma chama que insistia em não se apagar. Dona Alzira levou a mão à boca. Por um instante, o mundo pareceu parar. Meu Deus! Murmurou, com a voz embargada. Ela se ajoelhou com dificuldade ao lado dele. Estendeu a mão devagar, com medo de assustá-lo ou causar dor. Quando seus dedos tocaram o pelo áspero e sujo, Caramelo reagiu com um leve movimento. Quase nada, mas o suficiente. Ele ainda estava ali. A respiração era irregular, curta. Cada suspiro parecia um esforço imenso. Dona Alzira sentiu um aperto no peito, daqueles que não vêm só da tristeza, mas também da responsabilidade. Ela sabia o que aquilo significava. Olhou ao redor novamente. Não havia ninguém. Nenhuma casa por perto, nenhuma sombra de ajuda, apenas o silêncio e aquele encontro inesperado. E agora? Sussurrou para si mesma. A resposta veio de dentro. Ela não podia deixar ele ali, mas também sabia das suas limitações. Sua casa era simples. O dinheiro mal dava para o básico. Os remédios que usava já eram contados. E ainda assim, como virar as costas? Caramelo abriu os olhos por um instante. Um olhar direto, profundo, silencioso. Aquilo decidiu tudo. Tá bom, eu entendi, disse ela, com firmeza, mesmo com a voz trêmula. Você vem comigo. Com esforço, Dona Alzira tirou o pano da própria sacola e improvisou uma espécie de apoio.
Levantá-lo não foi difícil pelo peso, mas foi pelo cuidado. Cada movimento precisava ser calculado para não machucar ainda mais aquele corpo frágil. Ela sentiu a leveza dele nos braços, leve demais. Como é que você chegou nesse estado, hein? Murmurava, caminhando lentamente. O caminho de volta pareceu mais longo do que nunca. O calor aumentava, o suor escorria pelo rosto de Dona Alzira, mas ela não parava. De vez em quando, olhava para Caramelo, verificando se ele ainda respirava. E ele resistia. Ao chegar em casa, uma construção simples de paredes claras, telhado baixo, ela entrou direto para o quintal. Ali, havia um espaço coberto onde costumava cuidar de plantas e guardar utensílios. Ela improvisou uma cama com panos velhos, cuidadosamente dobrados. Deitou o Caramelo ali, ajeitando seu corpo com delicadeza. Pronto, você está seguro agora. O silêncio voltou, mas era diferente. Não era mais o silêncio do abandono. Era o silêncio da tentativa. Dona Alzira correu até a cozinha e voltou com uma bacia de água. Molhou um pano limpo e começou a limpar as feridas, uma a uma. O cheiro forte incomodava, mas ela não recuava. Cada toque era leve, cada gesto cheio de intenção. Caramelo reagia pouco, mas reagia. Um pequeno movimento de pata, um suspiro mais profundo, um piscar lento. Era pouco, mas era tudo. O tempo parecia desacelerar naquele quintal. O sol já começava a baixar, pintando o céu de tons alaranjados. O calor dava lugar a uma brisa leve, trazendo um pouco de alívio. Dona Alzira sentou ao lado dele, cansada, as mãos sujas, o rosto marcado pelo esforço. Eu não sei se vou dar conta, confessou, olhando para ele. Mas eu vou tentar. Caramelo permaneceu ali, em silêncio. Mas sua respiração, agora um pouco mais estável, parecia responder. Naquela casa simples, em meio ao cheiro de terra molhada e ervas sendo preparadas, uma nova história começava. Não por planejamento, não por facilidade, mas por escolha. E às vezes, é isso que muda tudo. A manhã chegou devagar, trazendo uma luz suave que invadia o quintal de Dona Alzira. O ar ainda estava fresco, carregando o cheiro da terra que havia esfriado durante a noite. O canto dos galos ao longe marcava o início de mais um dia, mas dentro daquela casa simples, tudo parecia girar em torno de um único ser. Caramelo permanecia deitado, no mesmo lugar onde havia sido cuidadosamente acomodado. Seu corpo ainda demonstrava fraqueza extrema, mas havia algo diferente. Sua respiração, embora lenta, parecia menos irregular. Pequenas mudanças que só olhos atentos como o de Dona Alzira conseguiam perceber. Ela se aproximou carregando uma panela pequena. Dentro, um caldo ralo, que havia preparado com restos de alimento e um pouco de sal, seguindo um conhecimento antigo que aprenderá com sua mãe. O cheiro simples, porém reconfortante, se espalhava pelo ar. Sentou-se ao lado dele e observou por alguns segundos. Era estranho como, em tão pouco tempo, aquele animal já ocupava tanto espaço dentro dela. Molhou a ponta dos dedos no caldo e levou até a boca de Caramelo. No início, não houve reação. Ela tentou novamente, com paciência. Dessa vez, ele moveu levemente a língua, quase imperceptível. Aquilo fez os olhos de Dona Alzira se encherem de esperança. Ela repetiu o gesto, devagar, respeitando o tempo dele. Cada pequena resposta era comemorada em silêncio. Não havia pressa. Havia cuidado. O sol começou a subir, trazendo novamente o calor característico da região. Dona Alzira improvisou uma cobertura com um pano velho preso em 2 pedaços de madeira, criando sombra para proteger Caramelo. O ambiente ao redor começava a se adaptar à presença dele. Por volta do meio da manhã, passos se aproximaram do portão. Era Rafael. O neto chegou com o jeito despreocupado de sempre, mas parou ao ver a cena no quintal. Franziu a testa, tentando entender o que estava acontecendo. Ele se aproximou devagar, mantendo certa distância. Perguntou o que era aquilo. Dona Alzira explicou com poucas palavras, sem desviar o olhar de Caramelo. Rafael observou em silêncio. A expressão dele misturava curiosidade e desconforto. Não estava acostumado com aquilo. A fragilidade do animal, o cheiro das feridas, a dedicação da avó, tudo parecia estranho para ele. Disse que aquilo daria trabalho, que talvez não fosse uma boa ideia.
Dona Alzira respondeu com firmeza tranquila. Disse que já havia começado e que não voltaria atrás. Rafael não insistiu, mas também não se aproximou. O dia seguiu com pequenas tarefas. Dona Alzira limpava as feridas, trocava os panos, tentava manter Caramelo confortável. Cada movimento exigia cuidado extremo. O corpo dele ainda era sensível, reagindo a qualquer toque mais firme. No meio da tarde, algo inesperado aconteceu. Caramelo tentou se mover. Foi um esforço quase invisível, mas suficiente para chamar a atenção. Ele tentou levantar a cabeça novamente, desta vez por alguns segundos a mais. Seus olhos se abriram um pouco mais, revelando o olhar ainda cansado, mas presente. Dona Alzira percebeu na hora. Se aproximou, apoiou levemente a cabeça dele com a mão. Falou com voz baixa, como se quisesse transmitir segurança. Aquele momento, por menor que fosse, representava uma mudança. Não era apenas sobrevivência, era reação. Rafael, que observava de longe, também percebeu. Não disse nada, mas sua expressão mudou levemente. O calor começou a diminuir, conforme o sol se inclinava no céu. Uma brisa leve trouxe alívio, fazendo as folhas das plantas no quintal balançarem suavemente. Dona Alzira estava cansada. As costas doíam, as mãos ardiam. Mas ela não demonstrava. Sentou-se novamente ao lado de Caramelo. Olhou para ele por um longo tempo, e pela primeira vez, desde que o encontrou, permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, ele pudesse se recuperar. Os dias começaram a ganhar um ritmo próprio na casa de Dona Alzira. O tempo parecia dividido entre o antes e o depois da chegada de Caramelo. Cada manhã trazia uma expectativa silenciosa, e cada pequena melhora era recebida como uma vitória que não podia ser comemorada em voz alta, mas que aquecia o coração. O calor continuava presente, mas agora Dona Alzira já havia adaptado melhor o espaço. Pendia panos úmidos para refrescar o ar, trocava a água com frequência e mantinha o chão levemente molhado para amenizar a temperatura. O cheiro de ervas esmagadas se misturava com o da terra, criando um ambiente simples, mas carregado de cuidado. Caramelo ainda não conseguia se levantar, mas seus olhos permaneciam abertos por mais tempo. Ele acompanhava os movimentos de Dona Alzira, como se tentasse entender aquele novo mundo ao seu redor. Às vezes, quando ela se afastava, ele emitia um som baixo, quase imperceptível, como um chamado contido. Esse comportamento não passou despercebido. Dona Alzira começou a conversar com ele enquanto realizava suas tarefas. Falava sobre coisas simples, sobre o tempo, sobre o que precisava fazer no dia. Sua voz, calma e constante, parecia ter um efeito tranquilizador. Em uma das manhãs, enquanto limpava uma das feridas, Caramelo reagiu de forma inesperada. Seu corpo enrijeceu por um instante e um leve rosnado escapou. Foi rápido, mas suficiente para fazer Dona Alzira recuar. Ela ficou em silêncio, observando. Não havia agressividade naquele gesto. Havia medo. Ela compreendeu. A partir daquele momento, passou a se aproximar ainda mais devagar, sempre deixando que ele percebesse sua presença antes do toque. O cuidado se tornou ainda mais atento, respeitando os limites daquele corpo e daquela memória silenciosa que ele carregava. Rafael continuava aparecendo, mas mantinha certa distância. Observava mais do que participava. Em alguns momentos, ficava encostado na parede, assistindo aos cuidados da avó. Não fazia comentários, mas sua expressão já não era a mesma do primeiro dia. Em uma tarde particularmente quente, Dona Alzira tentou algo novo. Trouxe um pouco de comida mais consistente, amassada com cuidado. Aproximou-se devagar, oferecendo pequenas quantidades. Dessa vez, Caramelo respondeu melhor. Seu focinho se moveu com mais intenção. Ele conseguiu ingerir pequenas porções sem tanta dificuldade. Foi um avanço significativo. O gesto simples trouxe uma sensação diferente ao ambiente, como se algo estivesse, aos poucos, se reorganizando. Mas nem tudo era progresso. No final daquele mesmo dia, Caramelo apresentou sinais de cansaço mais intenso. Sua respiração voltou a ficar irregular por alguns momentos, e ele parecia mais abatido. Dona Alzira sentiu o medo retornar com força. Sentou-se ao lado dele, passando a mão levemente sobre sua cabeça. O céu começava a escurecer, e o som distante de uma sanfona anunciava ensaios para as festas que se aproximavam na comunidade.
A vida lá fora seguia seu ritmo, mas ali dentro o tempo parecia suspenso. Dona Alzira permaneceu ao lado dele durante toda a noite, levantando-se várias vezes para verificar sua respiração, ajustando os panos, oferecendo água. O cansaço era visível, mas ela não se afastava. Em um desses momentos, já de madrugada, Caramelo fez um movimento diferente. Virou levemente o corpo, buscando uma posição mais confortável. Foi lento, difícil, mas intencional. Dona Alzira percebeu. E naquele gesto, tão pequeno para qualquer outro olhar, ela encontrou uma nova força para continuar. As primeiras semanas passaram com uma mistura constante de esperança e preocupação. O corpo de Caramelo ainda era frágil, mas já não transmitia a mesma sensação de vazio dos primeiros dias. Havia presença em seu olhar, havia reação em seus movimentos, mesmo que ainda limitados. O quintal de Dona Alzira se transformava aos poucos. Um canto que antes era apenas funcional, agora parecia dedicado exclusivamente ao cuidado. Panos limpos estavam sempre ao alcance, pequenas vasilhas organizadas, ervas separadas com atenção. Tudo ali refletia uma rotina construída com esforço e repetição. O calor seguia intenso, mas algumas nuvens começaram a surgir no céu durante as tardes, sinalizando mudança lenta da estação. O vento trazia um cheiro diferente, mais úmido, que parecia aliviar não apenas o ambiente, mas também o estado de Caramelo. Em uma manhã, algo chamou a atenção. Caramelo tentou apoiar as patas dianteiras no chão. Foi um movimento instável, tremido, quase interrompido pela própria fraqueza. Mas ele insistiu por alguns segundos antes de ceder novamente. O esforço foi visível. Dona Alzira, que observava de perto, sentiu um aperto no peito. Era um avanço, mas também um risco. Aproximou-se devagar, incentivando com a voz baixa, sem pressionar. A tentativa não se repetiu naquele momento, mas deixou uma marca clara de progresso. Rafael, que estava sentado próximo, viu tudo. Dessa vez, não ficou apenas olhando. Levantou-se e se aproximou alguns passos, ainda com certa hesitação. Perguntou se aquilo era um bom sinal. Dona Alzira respondeu que sim, mas explicou que cada avanço exigia cuidado redobrado. Disse que o corpo ainda não estava pronto e que qualquer esforço excessivo poderia trazer consequências. Rafael assentiu, pensativo. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele voltou com um pedaço de pano limpo que havia encontrado em casa. Entregou para a avó sem dizer muito. Foi um gesto simples, mas significativo. A relação entre eles começava a mudar, silenciosamente. Com o passar dos dias, Caramelo começou a demonstrar outro comportamento inesperado. Ele reagia de forma mais intensa quando alguém desconhecido se aproximava do portão. Seu corpo, ainda fraco, tentava se erguer, e um som baixo escapava de sua garganta. Era um instinto de alerta. Isso surpreendeu Dona Alzira. Mesmo debilitado, ele parecia querer proteger o espaço ao redor. Esse comportamento, no entanto, trouxe um novo desafio. Algumas vizinhas começaram a comentar. Marta, uma delas, apareceu certa tarde. Trouxe consigo um olhar desconfiado e palavras carregadas de preocupação. Disse que aquele animal poderia ser perigoso, que talvez fosse melhor não manter ele ali. Dona Alzira ouviu tudo em silêncio. Respondeu com calma, dizendo que estava cuidando e que sabia o que estava fazendo. Marta não insistiu, mas saiu com expressão de dúvida. A visita deixou um clima diferente no ar. Rafael percebeu. Pela primeira vez, ficou ao lado da avó durante a conversa, mesmo sem falar muito. Sua presença já não era distante como antes. Nos dias seguintes, o cuidado continuou. Caramelo passou a conseguir levantar a cabeça com mais frequência. Seus olhos acompanhavam cada movimento com mais clareza. Em alguns momentos, tentava arrastar levemente o corpo, como se quisesse mudar de posição sozinho. Cada tentativa era seguida de descanso prolongado. Dona Alzira permanecia atenta, equilibrando incentivo e proteção. O ambiente ao redor também começava a mudar. O céu mais carregado, o vento mais fresco, as primeiras gotas de chuva que caíam em tardes isoladas traziam um novo ritmo àquele lugar. E dentro daquele quintal simples, algo continuava crescendo. Não apenas a recuperação de Caramelo, mas uma conexão silenciosa que já não podia mais ser desfeita.
As primeiras chuvas chegaram de forma tímida, mas suficiente para transformar o ambiente ao redor da casa de Dona Alzira. O chão seco começou a ganhar vida, o cheiro de terra molhada invadia o quintal, e o calor intenso dava espaço a um clima mais ameno. Essa mudança parecia refletir também no estado de Caramelo. Ele já não passava o dia inteiro deitado. Ainda fraco, conseguia se apoiar por alguns instantes nas patas dianteiras com mais firmeza. O esforço continuava visível, mas havia progresso. Seus olhos estavam mais atentos, acompanhando não só Dona Alzira, mas também os pequenos movimentos ao redor, como folhas balançando ou o som de passos ao longe. Dona Alzira adaptou novamente o espaço. Com a chegada da umidade, precisou manter o local mais seco, trocando os panos com mais frequência e protegendo o Caramelo das correntes de vento. O cuidado se tornava cada vez mais detalhado, exigindo atenção constante. Rafael, agora mais presente, começou a ajudar de forma prática. Levava água, organizava os panos e às vezes ficava sentado próximo, observando Caramelo em silêncio. A resistência inicial havia diminuído. Em seu lugar, surgia um tipo de interesse que ele ainda não sabia explicar. Em uma manhã, Dona Alzira percebeu que as feridas de Caramelo estavam começando a cicatrizar. Algumas já não apresentavam o aspecto crítico dos primeiros dias. Era um sinal claro de recuperação, mas também exigia um novo tipo de cuidado. Ela passou a limpar com mais delicadeza, evitando interferir no processo natural de cicatrização. Utilizava as ervas com mais precisão, aplicando apenas onde ainda era necessário. O cheiro das folhas continuava presente, mas agora misturado com um leve aroma de chuva e barro fresco. Foi nesse período que surgiu um novo desafio. Caramelo começou a demonstrar impaciência. Em alguns momentos, tentava se levantar de forma mais brusca, ignorando suas limitações. Isso resultava em pequenas quedas, movimentos descoordenados. Em uma ocasião, um gemido mais forte que preocupou Dona Alzira. Ela percebeu que, junto com a recuperação, vinha também a necessidade de controlar esse impulso. Passou a ficar ainda mais próxima, antecipando os movimentos, tentando evitar que ele se esforçasse além do que podia. Era um equilíbrio difícil entre permitir o avanço e proteger contra retrocessos. Enquanto isso, a comunidade continuava observando. Marta voltou alguns dias depois, mas com uma postura diferente. Trouxe um recipiente com alimento mais reforçado, dizendo que poderia ajudar. Ainda havia cautela em seu olhar, mas também um reconhecimento silencioso de que algo estava mudando. Dona Alzira aceitou. Esse gesto marcou uma pequena mudança na relação entre elas. Naquela mesma semana, a feira local aconteceu. Rafael decidiu participar novamente, levando doces simples preparados com a avó. Dessa vez, porém, ele tinha um motivo diferente. Não era apenas ajudar em casa, mas também contribuir com o cuidado de Caramelo. O movimento foi lento no início. Algumas pessoas passavam sem parar, outras demonstravam interesse, mas não compravam. O sol aparecia entre as nuvens e o cheiro de comida típica preenchia o ambiente. Depois de horas, uma professora chamada Lúcia se aproximou. Observou os doces, mas foi a história que chamou sua atenção. Rafael, um pouco hesitante, contou sobre Caramelo. Ela ouviu com atenção. Decidiu comprar e ainda ofereceu ajuda, dizendo conhecer formas básicas de cuidado que poderiam complementar o que já estava sendo feito. Quando Rafael voltou para casa com a notícia, algo mudou no olhar de Dona Alzira. Não era apenas alívio. Era a sensação de que, aos poucos, eles não estavam mais sozinhos naquela jornada. No quintal, Caramelo descansava, respirando de forma mais tranquila. E pela primeira vez, o ambiente ao redor parecia não apenas um lugar de recuperação, mas um espaço de reconstrução. A presença de Lúcia trouxe uma nova dinâmica para a rotina na casa de Dona Alzira. Ela começou a aparecer algumas vezes por semana, sempre com passos tranquilos e um olhar atento. Observava tudo antes de agir, respeitando o espaço e o ritmo que já haviam sido estabelecidos. Logo na primeira visita, percebeu detalhes importantes. Orientou Dona Alzira sobre a quantidade de alimento, a importância da hidratação constante e a forma correta de limpar as feridas que ainda permaneciam mais sensíveis. Tudo o que dizia fazia sentido. De certa forma, apenas organizava conhecimentos que já estavam sendo aplicados de forma intuitiva. Dona Alzira escutava com atenção, absorvendo cada orientação.
Seu orgulho ainda existia, mas já não era um obstáculo. Ela entendia que aceitar ajuda fazia parte do processo. Caramelo, por outro lado, reagiu com cautela. Quando Lúcia se aproximou pela primeira vez, ele enrijeceu o corpo. Seus olhos ficaram fixos nela e um som baixo escapou de sua garganta. Não era agressividade, mas defesa. Um reflexo de tudo que havia vivido antes. Lúcia não forçou a aproximação. Manteve distância. Falou em tom baixo, permitindo que ele se acostumasse com sua presença. Esse cuidado foi essencial. Aos poucos, Caramelo passou a aceitar que ela estivesse por perto, ainda que não permitisse contato direto. Os dias seguiram com avanços consistentes. Caramelo finalmente conseguiu se levantar por alguns segundos completos. Suas patas tremiam. O corpo ainda não sustentava totalmente o peso, mas ele permanecia de pé o suficiente para mudar de posição sem cair imediatamente. Dona Alzira assistiu à cena com os olhos marejados. Rafael, que estava ao lado, não conseguiu esconder o sorriso. Pela primeira vez, se aproximou mais e falou diretamente com Caramelo, com uma voz ainda tímida, mas carregada de incentivo. O ambiente no quintal já era outro. O chão mais firme após as chuvas, o ar mais fresco, o som de crianças brincando ao longe, em algumas noites, a música das festas juninas ecoando pela comunidade. O cheiro de milho assado e fogueira chegava até a casa, trazendo uma sensação de continuidade da vida. Mas junto com o progresso, surgiu uma dificuldade inesperada. Caramelo começou a demonstrar ansiedade quando ficava sozinho. Se Dona Alzira se afastava por muito tempo, ele tentava se mover mais do que devia, emitindo sons baixos e inquietos. Esse comportamento trouxe preocupação, pois aumentava o risco de esforço excessivo. Para contornar isso, Rafael passou a ficar mais tempo no quintal. Levava uma cadeira simples e se sentava ali, muitas vezes em silêncio, apenas fazendo companhia. Em alguns momentos, falava coisas aleatórias, como se estivesse conversando com um amigo. Essa convivência começou a fortalecer um vínculo. Caramelo já não reagia da mesma forma à presença dele. Seu olhar era mais suave e, em algumas ocasiões, permitia que Rafael se aproximasse um pouco mais. Foi durante uma dessas tardes que algo significativo aconteceu. Rafael estendeu a mão devagar, sem pressa. Caramelo observou. Houve um momento de tensão, seguido de uma decisão silenciosa. Ele não recuou. Rafael tocou levemente sua cabeça. O contato foi breve, mas carregado de significado. Dona Alzira, que assistia de longe, percebeu que aquele gesto representava mais do que confiança. Era um sinal claro de que Caramelo estava, aos poucos, deixando para trás o medo constante. Mesmo assim, nem tudo era estabilidade. Em uma noite mais fria, Caramelo apresentou sinais de cansaço intenso novamente. Sua respiração ficou pesada e ele recusou alimento. O avanço parecia ameaçado por uma regressão inesperada. Dona Alzira passou a noite ao lado dele, repetindo os cuidados, ajustando os panos, observando cada movimento. O medo voltou, mas dessa vez não estava sozinho. Havia aprendizado, havia apoio e havia uma ligação que se tornava mais forte a cada dia. A noite difícil trouxe um silêncio pesado para a casa de Dona Alzira. O vento soprava mais frio, entrando pelas frestas, fazendo os panos pendurados balançarem lentamente. O corpo de Caramelo parecia cansado além do normal, como se cada avanço tivesse cobrado um preço alto demais. Dona Alzira não saiu de perto. Sentada ao lado dele, mantinha a mão apoiada levemente sobre seu corpo, sentindo o ritmo da respiração. Em alguns momentos, fechava os olhos por segundos, vencida pelo cansaço, mas logo despertava, retomando a vigilância. O amanhecer trouxe uma luz tímida e um alívio discreto. A respiração de Caramelo, embora ainda pesada, estava mais estável do que durante a madrugada. Ele abriu os olhos lentamente, como se estivesse retornando de um lugar distante. O simples ato de olhar ao redor trouxe um conforto silencioso para Dona Alzira. Ela preparou um pouco de água fresca e tentou oferecer novamente. Dessa vez, ele aceitou. Pequenas quantidades, com pausas longas, mas suficientes para indicar que ainda havia força. Esse gesto reacendeu a esperança que havia sido abalada durante a noite. Rafael chegou mais cedo naquele dia. Ao perceber o estado de Caramelo, ficou mais sério. Não fez perguntas imediatas. Aproximou-se devagar,
observando. Sua expressão mostrava preocupação genuína. Sentou-se ao lado da avó, em silêncio. A presença dele, naquele momento, era mais importante do que qualquer palavra. Ao longo do dia, Lúcia também apareceu. Ao examinar Caramelo, confirmou que aquele tipo de oscilação fazia parte do processo. Explicou que o corpo ainda estava se ajustando, que recaídas leves poderiam acontecer, principalmente após avanços mais intensos. Dona Alzira ouviu com atenção. Aquilo trouxe um pouco de tranquilidade, mas não eliminou o medo. Com as orientações de Lúcia, ajustaram a alimentação naquele dia, oferecendo porções ainda menores e mais frequentes. Também reforçaram o cuidado com a temperatura, protegendo melhor Caramelo do vento que havia mudado com a chegada de dias mais frios. O restante da semana seguiu com cautela. Caramelo voltou a apresentar sinais de melhora, mas agora cada passo era dado com mais controle. Ele já conseguia se manter de pé por períodos ligeiramente maiores. Ainda tremia, ainda demonstrava esforço, mas havia mais equilíbrio. Em uma das tardes, algo chamou a atenção novamente. Um barulho vindo do quintal. O vizinho fez Caramelo reagir de forma imediata. Ele levantou a cabeça com rapidez e, mesmo com dificuldade, tentou se posicionar melhor. Seus olhos estavam atentos, focados. Era um instinto de alerta mais forte do que antes. Dona Alzira percebeu que aquilo não era apenas um reflexo. Era uma característica que permanecia intacta, mesmo. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. Após tudo o que ele havia passado, essa percepção mudou algo dentro dela. Ela começou a enxergar Caramelo não apenas como alguém que precisava de cuidados, mas como alguém que também tinha algo a oferecer. Nos dias seguintes, Rafael passou a interagir mais. Trouxe uma bola pequena, feita de material simples, e deixou próxima a Caramelo. No início, não houve reação, mas depois de algum tempo, Caramelo tocou o objeto com o focinho. Foi um gesto quase simbólico, mas indicava interesse. A interação ainda era limitada, mas crescia aos poucos. O ambiente ao redor continuava mudando. As noites mais frias, os dias com céu parcialmente nublado, o cheiro constante de comida típica sendo preparada nas casas vizinhas. A comunidade estava em movimento e aquela casa começava a fazer parte desse fluxo novamente. Dona Alzira, embora ainda cansada, já não demonstrava a mesma insegurança do início. Havia dúvidas, sim. Havia medo, mas havia também uma certeza silenciosa de que estavam no caminho certo. Com o passar das semanas, a transformação de Caramelo se tornava cada vez mais visível. Seu corpo já não era apenas um conjunto de ossos frágeis. Havia mais firmeza em seus movimentos, mais brilho em seus olhos, uma presença que preenchia o quintal de Dona Alzira de uma forma que ninguém poderia ignorar. As manhãs começavam com um novo tipo de expectativa. Dona Alzira já não se aproximava temendo o pior, mas sim observando o que mais ele conseguiria fazer naquele dia. O cuidado continuava, mas agora vinha acompanhado de uma esperança mais sólida. Caramelo já conseguia se levantar sozinho, ainda com dificuldade, ainda com as patas tremendo, mas sem precisar de apoio constante. Ele dava pequenos passos, curtos e inseguros, parando logo em seguida para descansar. Cada movimento parecia calculado, como se ele estivesse redescobrindo o próprio corpo. Rafael acompanhava de perto. Em uma dessas tentativas, ele se aproximou um pouco mais do que o habitual, ficando ao lado, pronto para ajudar caso fosse necessário. Mas não tocou. Apenas observou, respeitando o esforço de Caramelo. Esse respeito fazia diferença. A confiança entre eles crescia de forma silenciosa, construída em pequenos gestos. Foi também nesse período que a presença de pessoas na casa aumentou. A história de Caramelo havia começado a circular pela comunidade. Comentários surgiam na feira, nas conversas na porta das casas, durante os encontros simples do dia a dia. Algumas pessoas apareciam para ver de perto, trazendo pequenas contribuições, como alimentos ou panos. Nem todas as visitas eram tranquilas. Caramelo ainda reagia com cautela à presença de desconhecidos. Em alguns momentos, ficava tenso, observando cada movimento com atenção. Esse comportamento gerava comentários, dúvidas e até certo receio em algumas pessoas.
Dona Alzira precisou lidar com isso. Passou a controlar melhor o acesso, permitindo apenas visitas mais calmas, evitando situações que pudessem gerar estresse. Entendeu que proteger o progresso de Caramelo era tão importante quanto incentivá-lo a avançar. Lúcia continuava presente, orientando e observando. Foi ela quem sugeriu que Caramelo começasse a ter pequenos estímulos mais ativos, como caminhar curtas distâncias no quintal. A ideia era fortalecer o corpo sem forçar demais. Dona Alzira seguiu a orientação com cuidado. Escolheu os horários mais frescos do dia, evitando o sol forte. Ficava ao lado, acompanhando cada passo, pronta para intervir se necessário. No início, Caramelo resistiu. Parecia inseguro, como se o espaço aberto fosse grande demais. Mas, aos poucos, começou a explorar. Primeiro alguns passos, depois um pouco mais. Sempre com pausas, sempre com atenção. O chão úmido, o cheiro da terra, o som das folhas sendo pisadas criavam um ambiente novo para ele. E com isso, algo dentro dele também mudava. Em uma tarde, durante uma dessas caminhadas curtas, um acontecimento chamou atenção. Um pequeno animal apareceu próximo ao quintal, vindo da vegetação ao redor. Caramelo percebeu imediatamente. Seu corpo reagiu com rapidez, muito mais do que em qualquer outro momento até então. Ele se posicionou. Mesmo ainda em recuperação, demonstrou um instinto protetor claro. Não avançou, mas deixou evidente que estava atento, pronto para agir se necessário. Dona Alzira observou tudo. Aquele comportamento reforçou algo que ela já vinha percebendo. Caramelo não era apenas alguém que havia sido cuidado. Ele também estava se tornando alguém que cuidava. Esse entendimento trouxe uma nova camada à relação entre eles. Não era mais apenas sobre recuperação. Era sobre reconstrução de identidade. Nos dias seguintes, Caramelo passou a se movimentar com mais liberdade. Ainda limitado, ainda com pausas frequentes, mas com uma autonomia que antes parecia impossível. O quintal já não era apenas um lugar de repouso. Era um espaço de conquista. O inverno chegava de forma suave, trazendo consigo noites mais frias e dias de céu claro. O vento soprava mais firme em algumas tardes, e o cheiro da chuva misturado à terra molhada tornou-se constante. Caramelo, agora mais forte, sentia as mudanças do clima com atenção, reagindo de forma mais consciente aos sons e aos movimentos ao seu redor. As caminhadas diárias no quintal se tornaram rotina. Ele já não precisava de tanto cuidado para se levantar, mas Dona Alzira ainda permanecia por perto, garantindo que cada passo fosse seguro. Cada conquista era recebida com pequenos gestos de comemoração silenciosa. Rafael, cada vez mais confiante, participava das atividades, trazendo brinquedos improvisados e observando como Caramelo reagia a eles. Em uma tarde, Caramelo fez algo inesperado. Aproximou-se de uma das árvores do quintal. Com cuidado, tentou escalar levemente a pequena inclinação de terra, como se estivesse explorando seu território. Foi um movimento instável, mas ele persistiu até encontrar apoio. Dona Alzira assistiu em silêncio, o coração apertado de emoção. Era impressionante observar como aquele animal, que chegara ao quintal tão frágil, estava lentamente reconquistando o próprio corpo e confiança. Rafael aproximou-se, segurando uma pequena bola de pano. Caramelo olhou para ele, hesitou e finalmente tocou a bola com o focinho. Em seguida, empurrou-a levemente, começando uma interação que antes seria impossível. Cada gesto simples reforçava o vínculo crescente entre eles, e Dona Alzira sentiu que todo esforço valerá a pena. Enquanto isso, a comunidade começava a prestar mais atenção. As pessoas que haviam ouvido a história começaram a trazer pequenas contribuições sem aviso prévio. Alguns deixavam alimentos, outros panos limpos, e alguns se ofereciam para ajudar nas pequenas tarefas. Caramelo, ainda desconfiado com estranhos, mantinha distância, mas já não reagia de forma agressiva. Ele avaliava cada aproximação com atenção, escolhendo quando se aproximar e quando manter sua segurança. Foi durante uma dessas visitas que ocorreu uma surpresa inesperada. Um homem apareceu dizendo reconhecer Caramelo, lembrando que ele havia ajudado outras pessoas em situações difíceis antes de ser encontrado por Dona Alzira. Não havia ameaça, apenas uma história que reforçava a natureza sensível e protetora do animal.
A revelação trouxe uma nova percepção sobre o passado de Caramelo, permitindo que Dona Alzira e Rafael compreendessem ainda melhor suas atitudes e instintos. A partir desse momento, Caramelo começou a demonstrar sinais de empatia mais visíveis. Ele se aproximava de pequenos animais debilitados que apareciam perto do quintal, mantendo distância prudente, mas observando e demonstrando cuidado. Era como se a história dele se repetisse em outros seres, mas agora ele tinha forças para agir de forma consciente. O relacionamento entre os três, Caramelo, Dona Alzira e Rafael, se fortalecia a cada dia. As noites ainda traziam momentos de atenção e cuidado, especialmente nas temperaturas mais baixas, mas havia menos medo e mais confiança. Cada desafio enfrentado era agora acompanhado de aprendizado e de uma sensação crescente de conquista. O quintal simples da casa já não era apenas um lugar de repouso. Tornará-se um espaço de exploração, recuperação e conexão. Caramelo já não era apenas o animal frágil do começo. Ele se tornava cada vez mais presente, atento, protetor e parte de uma família construída com paciência, esforço e amor. A primavera chegou trazendo cores novas ao quintal de Dona Alzira. As flores que cresciam entre os canteiros simples espalhavam um aroma doce pelo ar, e o calor suave já não castigava tanto como nos primeiros meses. Caramelo, agora um cão mais robusto e visivelmente mais confiante, se movia pelo espaço com liberdade. Seus passos eram firmes, mas ainda carregavam a leveza de quem passou por um longo processo de recuperação. Cada movimento parecia uma celebração silenciosa da vida. Dona Alzira observava, sentada em sua cadeira de madeira, com os braços cruzados sobre o colo e um sorriso que não cabia no rosto. Rafael, ao lado dela, acariciava Caramelo, agora sem hesitar, participando de cada brincadeira, de cada interação, sem medo. O cão respondia com alegria e atenção, acompanhando o neto com olhar e com leves saltos, sempre que podia, demonstrando que a confiança construída tinha raízes profundas. Naquela manhã, algo diferente aconteceu. Caramelo correu alguns metros pelo quintal, perseguindo uma pequena bola improvisada, e pela primeira vez parecia totalmente livre. O corpo ágil, os olhos brilhando e a cauda abanando mostravam que ele havia superado os limites de sua fragilidade inicial. Dona Alzira sentiu uma emoção que misturava alívio, orgulho e gratidão. Cada esforço, cada noite em claro cuidando das feridas, cada momento de insegurança tinha levado a esse instante. Rafael se aproximou correndo e se abaixou para brincar com ele. Caramelo se encostou no ombro dele, apoiando as patas dianteiras, como se quisesse compartilhar sua conquista. O neto riu e abraçou o cão, sentindo uma alegria que só se sente quando se percebe que alguém confiou em você desde o início e que você conseguiu corresponder. Mais tarde, a comunidade apareceu, atraída pelo progresso do cão. Pessoas que antes observavam de longe, agora vinham para cumprimentar, para tocar, para participar da história de superação de Caramelo. Ele se manteve atento, mas receptivo. O instinto de alerta ainda estava presente, mas agora equilibrado com uma segurança recém-descoberta. Lúcia também veio visitar, trazendo novos métodos de cuidado e elogios à dedicação de Dona Alzira. Ela comentou que nunca havia visto um caso de recuperação tão gradual e consistente, resultado direto do esforço, da paciência e do amor contínuo. Dona Alzira apenas sorriu, sentindo que o trabalho duro finalmente encontrava a recompensa que merecia. No final da tarde, Caramelo se deitou próximo à cadeira da Dona Alzira. O sol caía, pintando o quintal com tons alaranjados. Ele levantou a cabeça, olhou para ela e depois para Rafael, como se estivesse reconhecendo tudo que aqueles meses significaram. O silêncio no quintal era confortável, cheio de ternura e cumplicidade. Cada respiração era compartilhada, cada olhar continha a memória do medo, da dor e da superação. Dona Alzira acariciou a cabeça de Caramelo e sussurrou palavras cheias de emoção, agradecendo silenciosamente por aquela conexão. Rafael abraçou os dois, completando um quadro de amor, cuidado e confiança. Caramelo, agora saudável e confiante, finalmente podia explorar, correr e interagir sem medo, vivendo cada dia como se celebrasse a vida que quase fora perdida, mas se foi salva pela dedicação e pelo carinho de quem acreditou nele. O quintal simples, que antes representava o espaço do cuidado e da recuperação, agora era um símbolo de vitória. Caramelo não era mais o cão frágil que Dona Alzira encontrou naquele dia quente de verão. Ele era um ser cheio de energia,
coragem e amor. Cercado por pessoas que o escolheram, cuidaram e, acima de tudo, confiaram nele. E ali, sob o céu limpo da primavera, com o cheiro das flores e da terra fresca ao redor, a história que começou com abandono e fragilidade terminou em alegria, cumplicidade e a certeza de que a dedicação e o amor verdadeiro transformam vidas. Fim. Você chegou até aqui. Então comente amor, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.